Há menos de uma semana eu tinha perguntado se vocês topariam ver reviews de livros aqui no canal do Introvertendo. Era um plano para daqui a alguns meses, mas eu resolvi começar já desde então. E Outra Sintonia é o primeiro livro. Ele trata-se de uma tradução de um livro publicado nos Estados Unidos em 2016 chamado In a Different Key. Aqui no Brasil, ele recebeu o título de Outra Sintonia, a história do autismo, em 2017 pela Companhia das Letras. Esse livro aqui foi escrito por dois jornalistas, o John Dovan e a Karen Zucker. Ele, portanto, não é um livro escrito por historiadores ou por pessoas que têm a precisão do campo da história para falar sobre a história do autismo, então ele se configura muito mais como um livro-reportagem, apesar de ser histórico. E isso não tira os méritos do livro, porque Outra Sintonia é um livro que tem uma característica que se sobressai muito claramente, que é a profundidade. É um livro muito extenso, é um livro que tem um referencial muito grande, a quantidade de entrevistas que eles fizeram para esse livro é algo impressionante, a quantidade de matérias, né, que sustentam também todo o percurso histórico que eles falam sobre o livro é algo surpreendente. E não é de se estranhar, porque tanto o John Dovan quanto a Karen Zucker tinham, até o momento de publicação do livro, mais de 10 anos de experiência publicando conteúdo sobre autismo dentro do jornalismo estadunidense. O argumento do livro é muito simples. Eles pegam desde o primeiro caso diagnosticado com autismo, que é o Donald Triplett, na década de 30, e fazem um percurso até o DSM-5 em 2013. E essa profundidade se traduz, então, na forma como eles contam o livro. Eles tentam usar uma forma mais cronológica de contar a história do autismo e passeiam desde Donald Triplett, Léo Connor, o caso do Bruno Bettelheim e as Mães Geladeira, o histórico de institucionalização que existia, né, em relação aos autistas e a luta por uma inclusão dentro da educação, as mudanças nos manuais médicos e os avanços que nós tivemos, principalmente desde o DSM-3 até o DSM-5, e claro, como uma das coisas mais bem desenvolvidas que o livro trabalha, que é sobre os movimentos anti-vacina, que começaram ali na década de 90 com aquele estudo desastroso creditado a Andrew Wakefield. E eu preciso falar especificamente sobre essa parte do movimento anti-vacina, porque é a parte que o livro desenvolve melhor, onde toda a pesquisa que eles desenvolveram tem todo um jogo, tem toda uma boa condução. É um livro que tenta estabelecer um contexto muito bom da época, trazer os diferentes pontos de vista sobre isso, tanto dos pais que acreditavam nisso nessa época, como as associações respondiam a isso, como a imprensa se movimentou. Enfim, a parte do capítulo do antivacina, para mim, é uma grande aula, né, de como construir um livro-reportagem, principalmente. E uma coisa muito legal sobre o Outra Sintonia também é que ele não passa pano para Hans Asperger, porque a gente sabe que até o momento que o livro foi publicado, ali em meados de 2015, né, 2016, o Hans Asperger ainda era uma figura popular dentro da comunidade do autismo internacional, tinha todo aquele discurso de que ele ia contra o nazismo e etc. E a gente sabe que nessa época já existiam alguns estudos falando que Hans Asperger provavelmente tinha contribuído sim com o regime nazista, e o livro já traz isso muito antes de se tornar algo mainstream na comunidade. Eu acho isso muito legal. Mas é claro que o livro também tem os seus problemas. E a coisa que fica mais evidente dentro do livro é que essa história do autismo que é contada é uma história estadunidense. Os britânicos, por exemplo, deixaram uma contribuição muito significativa na história do autismo, e o trecho, né, que fala principalmente sobre os britânicos é apenas um capítulo. E isso foi um peso indevido assim, absurdo nesse livro. Além da história do autismo contada nesse livro ser uma história norte-americana, há uma tentativa também de ser uma história que seja mais objetiva ou a mais neutra possível que se pode conseguir. Eles conseguem até transmitir essa objetividade em grande parte do livro, mas tem alguns temas, principalmente aqueles mais polêmicos, que eles derrapam feio nisso. Um exemplo muito claro disso é quando o livro descreve um assassinato que ocorreu, se não me engano, na década de 80, de um pai que matou um filho autista. A gente sabe que esse é um tema muito delicado, que ocorre isso até hoje de mães, pais que matam seus filhos, existem uma série de discussões em torno disso, e é um tema muito delicado que precisa, né, de um cuidado na hora de falar para você não necessariamente demonizar a família, mas também não defendê-la diante dessa questão. Mas o livro faz uma escolha que parece muito clara, que é defender esse pai que matou o filho. E isso é meio óbvio, porque se a gente parar para pensar, os dois autores, né, tanto o John Dovan como a Karen Zucker são jornalistas, mas a Karen Zucker é mãe de uma autista. Então, esse livro todo tem um pensamento muito mais relacionado aos pais do que aos próprios autistas. Isso não é problemático até um certo momento da história do autismo,
Porque até 1986 não tinha autistas falando sobre autismo. Isso só começa a mudar quando a Temple Grandin lança seu primeiro livro no ano de 1986, mas mesmo depois de 1986, o livro continua fazendo algumas escolhas de colocar autistas meio que em segundo plano. Um exemplo muito claro desse livro, e que para mim é realmente o grande problema do livro, é um capítulo inteiro sobre neurodiversidade. A neurodiversidade é tratada como um aspecto menor dentro da história do autismo. Eu acho que isso pode ser discutível em certo nível, mas a forma como eles falam sobre neurodiversidade nesse livro, primeiro, é relativamente imprecisa, eles erram várias questões, eles falam que neurodiversidade é uma questão filosófica, sendo que neurodiversidade nasce como uma questão política, a base filosófica da neurodiversidade surge depois, eles misturam várias questões em uma só, eles privilegiam mais uma vez, né, como autores norte-americanos, um ativista autista norte-americano que, na minha concepção, não é o mais relevante para se discutir neurodiversidade. Neurodiversidade é uma ideia que nasce na Austrália, e o livro não tem boa vontade de falar muito sobre isso. Então é um capítulo bem decepcionante mesmo. Para quem conhece o mínimo sobre neurodiversidade sabe que tem muita imprecisão ali. Existe uma certa jocosidade da forma como eles falam em alguns pontos ou outros. E para mim esse é um erro realmente significativo sobre o livro. Esse capítulo tem que ser lido com muita atenção. Acho que tem muitas coisas ali perfeitamente válidas, mas definitivamente há um peso indevido ali em relação ao próprio posicionamento que eles têm em relação ao tema. Apesar do seu foco excessivo nos Estados Unidos e em menor parte no Reino Unido, o Outra Sintonia é realmente um bom livro. Ele tem várias explicações muito boas sobre o percurso histórico do autismo, pelo menos aquele mais mainstream, apesar de ter alguns pontos ou outros que precisam de maior atenção. Se eu fosse dar uma nota para ele, seria 8.1. Queria que vocês falassem aqui sobre o que vocês acham do Outra Sintonia. É um bom livro, não é? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Mês que vem vou falar de outro livro sobre autismo e aí, se tudo der certo, a gente vai falando sobre um a cada mês, beleza? Um abraço pra você e até mais.